Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Nesse quadro é hora de dar a volta por cima, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a dar a volta por cima. Ela nos levanta, ela nos fortalece, ela trabalha poderosamente na nossa vida para você ficar na presença de Deus, conseguir enfrentar as batalhas, as lutas e ficar de pé no dia mau, como o apóstolo Paulo falou em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se fortalecer em Deus e se fortalecer na sua palavra, a palavra de Deus que coloca a nossa vida de pé, que ilumina os nossos olhos, que traz uma direção para a nossa vida. Enquanto fica todo mundo ali arrancando o cabelo da cabeça, a palavra de Deus acalma a nossa vida nesse tempo, no tempo difícil. Então nós vamos ler um texto na palavra de Deus que está no livro de Josué, no capítulo 24. Você sabe que Deus, ele é um Deus que vai trabalhando em nós. Então, muitas vezes, nós ainda não decidimos coisas a respeito da nossa vida que precisamos decidir, mas mesmo assim, Deus vai nos abençoando, vai abrindo portas, vai direcionando e você vai conquistando. Mas a gente ainda muitas vezes não estamos com o nosso pé fincado e posicionado como Deus realmente queria que estivéssemos. Você sabe que Deus, ele é um Deus de compromisso, ele tem compromisso conosco. Deus não leva nada aleatoriamente, ele não vai empurrando nada, entendeu? Nada disso, como a gente fala, empurrar com a barriga, não. Deus é um Deus de compromisso, um Deus de aliança. Então, mas como eu vinha falando, ele vai abençoando, ele vai trabalhando, ele vai ajudando. Mas chega uma hora na nossa vida que nós temos que tomar decisões. Porque vai chegar um momento para nós entrarmos na bênção completamente, nos estabelecermos naquilo que é a promessa de Deus, os planos de Deus, decisões terão que ser tomadas. Então, nesse capítulo 24, que é do livro de Josué, Josué já vinha conquistando terras. Ele tinha conquistado, ele tinha guerreado com muitos reis e conquistado terra, já estava assim no final da sua vida e ainda tinha muita terra para conquistar. Mas a quantidade de terra que ele conquistou, ele assentou o povo na terra que ele conquistou. Cada tribo ficou na sua terra. Ficou ainda muita terra para conquistar, mas eles tinham que agora se manter na terra conquistada e continuar a conquistar as terras que tinham que ser conquistadas. E Josué já sabia que ele ia ser levado por Deus e que agora eles não poderiam ficar na aba de um homem conquistador como ele foi. Você sabe que Moisés, ele foi libertador e Josué, ele foi conquistador. Moisés libertou para Josué conquistar e assentar o povo na terra. E Josué sabia que a falta de compromisso e aliança com Deus ia impedir que eles conquistassem novas terras
e possivelmente eles poderiam perder a terra que já tinha sido conquistada. Então ele estava preocupado em morrer e deixar um povo à deriva, sem compromisso com Deus, vivendo apenas de experiências de conquista, mas eles precisavam de ter uma vida espiritual própria. Porque chega um tempo na nossa vida que nós precisamos ter uma identidade espiritual com Deus. Eu não posso só ficar vivendo de experiências, eu tive uma vitória, depois eu tive uma vitória, e conhecer só um Deus da vitória, mas não um Deus que é Pai, e que nós somos filhos dele, precisamos andar com ele, precisamos ter comunhão com ele, precisamos crescer e sair de um raso e partir para experiências profundas com Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a face de Deus, de ter contato com Deus diariamente. Josué estava preocupado com isso. Então, o que ele fez? Ele chamou todo o povo, reuniu e falou para eles o seguinte, em Josué 24, a partir do versículo 14, ele falou assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele declarou a decisão dele, de Josué, porque só a decisão de Josué não ia mantê-los conquistando a terra que restou para conquistar, e nem ia mantê-los na terra que Josué já tinha assentado todas as tribos. Então agora chegou a hora que eles tinham que escolher com quem eles iam ficar. Se eles iam continuar fazendo o que eles queriam e adorando outros deuses, ou se eles iam adorar ao Deus que os tirou da terra do Egito e os tirou daquele deserto e os ajudou a atravessar o Jordão e assentá-los na terra que eles estavam. Esse Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, ou então eles iam seguir o caminho deles, escolhendo o que eles queriam escolher. Aí Josué fez essa declaração para eles: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eles responderam assim. Então respondeu o povo e disse: longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso,
porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará o mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Disse então o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos e que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam eles: somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então eles tomaram a decisão de tirar do meio deles todos os deuses estranhos, tudo que não agradava a Deus, e assumir uma decisão diante de Josué e diante deles mesmos, diante de Deus, que eles iam servir a Deus e obedecer a sua voz. Então, o que Deus está falando conosco nessa noite? De repente você conheceu Deus, o Deus da conquista, e você tem orado sempre para conquistar. E não é pecado orar para conquistar, porque Deus é um Deus que quer nos abençoar, e Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Mas chega uma hora que é necessário compromisso com Deus e aliança com Ele, até para manter a cada um de nós naquilo que Deus tem nos dado e nas conquistas que em Deus temos realizado. E o que acontece é que muitas vezes a conquista vem e nós nos estabelecemos na conquista, e por causa da própria conquista nós até abandonamos a Deus e depois perdemos o que nós conquistamos. Então é importante nós entendermos que para ficarmos nos lugares que Deus tem nos colocado, além de ficarmos no lugar da conquista, nós temos que continuar com o Deus que nos deu a conquista. E ficar com Deus não só pelo que Ele está nos dando, mas por causa dele próprio, porque maior e melhor do que a conquista é Deus, é estarmos com Ele, é estarmos na presença dele, e pararmos de viver uma vida de quando precisamos de algo, nós vamos até Ele. Quando precisamos vencer, precisamos de vitória, precisamos conquistar, nós vamos o tempo todo a Ele. E só lembramos dele para conquistar. Nós só lembramos dele para ter as coisas. E o tempo todo querendo as coisas e buscando para ter as coisas, e esquecemos do principal, que Ele é nosso Pai, que Jesus é o nosso Salvador, e que nós temos que ter comunhão com Ele diária, não só para pedir as coisas, mas pelo que Ele é, pela presença dEle, pela comunhão com Ele, que nós temos que entender no nosso espírito que a ter comunhão com Ele é mais forte e é maior do que ter as coisas que Ele está nos dando. Porque tem muitas pessoas que nesse momento estão na conquista, mas não estão mais com Deus. Estão estabelecidos numa conquista, mas afastado totalmente de Deus e da presença de Deus. Quem sabe esse ano
que foi um ano que as pessoas falaram que foi um ano de crise, e quem escolheu participar da crise, participou. E quem confiou em Deus para não viver crise, continuou sendo suprido por Deus. Mas quem sabe você está chegando nesse final do ano, estabelecido nas conquistas que Deus te deu ao longo do ano, mas faltando poucos dias para terminar o ano de 2017, você já se esfriou muito na sua fé. Você já está completamente relacionado com o que você conquistou e você não tem mais relacionamento com Deus. Porque, entre aspas, parece que você não precisa mais dele. Você já conseguiu o que você queria. Você já se estabeleceu no que você queria. E agora você não lembra mais de Deus como você lembrava antes. E Deus nos ama tanto que Ele para nesse momento a nossa vida para ouvir isso. Porque daqui a pouco nós vamos estar muito longe dele, mais longe ainda. E ele está falando: você começou o ano comigo para conquistar, você tem que terminar o ano comigo nessa conquista. E começar o outro ano nessa conquista. E continuar caminhando com ele e vivendo com ele. Mesmo se aparentemente você não precise pedir algo nesse momento, porque parece que você está totalmente suprido na sua vida financeira, na sua vida familiar, tudo pelo que Deus fez. Então Deus fez e eu tenho que continuar com Ele. Eu tenho que continuar adorando da mesma forma como eu adorava antes, quando eu estava sem nada. Precisando de socorro, precisando de ajuda, precisando de força, precisando de renovo, e pedindo e clamando, e Deus presente na hora da angústia, Deus socorrendo, porque Ele é socorro bem presente na angústia. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Deus abençoando, e Deus trabalhando. E agora? Depois que Ele fez tudo, eu vou me afastar dele? Eu vou me esfriar? Eu vou parar de ler a Bíblia como eu lia, de meditar na palavra como eu meditava, de ir para a casa de Deus, de fazer a obra? Então tudo isso que eu fiz só porque eu queria as bênçãos. E agora que as bênçãos vieram, eu vou começar a me afastar dele? E aí? É o que Josué falou: vocês já estão na terra de vocês. E agora? Já estabelecido na terra, e com mais terras ainda para conquistar, a quem vocês vão servir? O que vocês vão fazer da vida? Vocês já conseguiram a terra, e Deus? Ele vai ficar fora dessa terra? Ele vai ficar fora de nós? Ele não vai andar mais conosco? Porque agora eu já consegui, então tchau. Então adeus, Jesus. Eu consegui o que eu queria. Então agora eu não preciso mais do Senhor. Gente, isso é muito horrível. Isso é muito triste. Que nós possamos refletir e não terminarmos o ano na frieza e na indiferença, na superficialidade e no afastamento. Agora é hora de compromisso. Agora é hora de aliança. Agora é hora de altar. E de firmarmos um compromisso no altar do Senhor. E assumirmos com Ele um compromisso de continuarmos com Ele. Mesmo abençoado, provido e próspero e com saúde e aparentemente não precisando de nada. É tempo de buscarmos ao Senhor
enquanto se pode achar. Porque hoje nós podemos estar suprido, mas a gente não sabe do dia de amanhã. E o importante de tudo, mais importante do que ter as coisas, é ter o Deus que nos deu as coisas. Porque estando com Deus, nada vai nos faltar. Sem coisa ou com coisa, Ele vai suprir naquilo que é pequeno, naquilo que é grande. Agora, ficando só com as coisas acabam e nós ficamos sem nada. E se as coisas acabarem e nós temos Deus, as coisas acabam, mas Deus está conosco. Ele continua conosco. Isso significa que Ele conosco, nada nos faltará. Ele conosco, nós vamos continuar supridos naquilo que é pequeno e naquilo que é grande. Então termine seu ano com Deus que te supriu, com Deus que te abriu porta, com Deus que curou, com Deus que libertou, com Deus que salvou, com Deus que supriu, com Deus que proveu. Continua com Ele. Ele é maior do que tudo que você conquistou esse ano. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar e que o Senhor venha colocar em nós a fome e o desejo de ter Deus conosco em todo o tempo. Não só no tempo mau, no dia mau, e no tempo da luta e no tempo da guerra, mas em todo o tempo. Temos compromisso com Ele, aliança com Ele e temor ao nome dEle, respeito pela sua palavra, porque está faltando temor, está faltando respeito pela palavra de Deus. Muitas vezes nós entramos num caminho de achar que tudo é normal e começamos a fazer um monte de coisa que um dia, no nosso espírito, Deus já falou conosco que aquilo ali não é normal, que aquele hábito, que aquele comportamento não é um comportamento normal, mas a gente vai deixando de lado as revelações que Deus vai dando para nós, as instruções, e começamos a voltar a praticar como se fosse uma coisa comum e normal aquilo que Deus já tinha colocado no nosso espírito, que não é normal, que não é comum. Mas alguém falou, não, isso não tem problema, isso aí é uma besteira. Mas até um tempo atrás a gente sabia que tinha problema, nós sabíamos que não era besteira, mas de repente voltamos a olhar aquela situação como nada. E o respeito pela palavra de Deus e o respeito por Deus vai saindo da nossa vida. E ficamos indiferentes e frios com as instruções que Deus ao longo da nossa vida foi dando para nós. E às vezes a pessoa até fala, não, eu já até achei que isso aí tinha problema, mas eu acho que isso aí não tem problema. Eu acho que isso aí é normal, que isso aí é uma besteira e que Deus não é radical, como a gente estava pensando, e que isso aí não é nada. São os roubos do inimigo na nossa vida, para nos levar por um caminho de frieza espiritual, de indiferença, e ficarmos autossuficientes, fazendo muitas coisas que não são certas e achando que são certas e que não tem nenhum problema, que não afeta a nossa comunhão com Deus e que não afeta a nossa espiritualidade. É aquela famosa expressão, isso não tem nada a ver, quando tem muito a ver. E muita gente já foi destruído, já foi para o buraco, já perdeu tudo por causa dessa expressão, isso não tem nada a ver. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes no seu caminho, avivados a cada dia para buscarmos a sua face,
a sua vontade e a sua direção para a nossa vida. Eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda apatia, a tua palavra, a tua presença e aos teus mandamentos. Pessoas que já caminharam no nível de santidade, no nível de compromisso e no nível de aliança contigo, mas depois começaram a esfriar e estão achando que não é esfriamento. Começaram a ficar indiferente à tua palavra e estão achando que isso não é indiferença. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que venha ter misericórdia de nós e que o Senhor nos leve para o caminho que o Senhor tem mostrado para nós ao longo do tempo, ao longo da nossa vida espiritual. Que essa frieza saia pelo teu poder, que o Senhor envie um avivamento, um despertamento, que o Senhor derrame do fogo do teu Espírito Santo sobre nós para derreter toda essa geladeira, toda essa frieza, toda essa indiferença. Que possamos buscar a Ti, Senhor, com vigor, com coragem, avivados, quebrantados, servindo a Ti na beleza da Tua santidade. Continue trabalhando em nós poderosamente e enchendo a nossa vida do Teu Espírito Santo e afastando de nós aquilo que não é Teu, abrindo os nossos olhos para nos mostrar o que está roubando a nossa vida espiritual, o que está afetando a nossa comunhão contigo, e voltarmos ao primeiro amor, terminarmos esse ano no primeiro amor, comprometido contigo e aliançado contigo, despertado para orar, para jejuar, para ler a tua palavra, para temer ao teu nome, para fazer a tua vontade, para te obedecer, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muitíssimo.